Olá, pessoal do quarto ano da Rede Municipal de Ensino. Eu sou a professora Luciane e vim aqui hoje trabalhar com vocês uma aula de língua portuguesa, o estudo do gênero da fábula. Eu espero que você e a sua família estejam bem. Estamos vivendo momentos difíceis em meio a essa pandemia, mas eu quero te dizer que estamos tentando te alcançar de todas as formas, pelas mídias sociais, pelas redes que temos à disposição e hoje aqui, pela TV. Seja bem-vindo à nossa aula. Vamos estudar um pouquinho a língua portuguesa? Sejam bem-vindos, vamos lá? Hoje eu trouxe para vocês a fábula da Garça Velha, de Monteiro Lobato. Você sabe quem é Monteiro Lobato? Os alunos do quarto ano, com certeza, já tiveram contato com esse escritor que eu trouxe aqui para vocês também uma pequena biografia dele. É bem pequena mesmo, porque ele tem muitos escritos maravilhosos que cooperaram para a nossa literatura. Vamos lá. Quem foi Monteiro Lobato? Aqui a imagem dele, ok? E vou também trazer um pouquinho da história dele. José Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, em 1882. Foi considerado um gênio e pioneiro da literatura infanto-juvenil. É bastante conhecido entre as crianças, pois se dedicou a um estilo de escrita com linguagem simples, onde a realidade e a fantasia estão lado a lado. Quem não lembra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Os meus alunos aí do quarto ano já estão acostumados. Todo nosso final de aula, a gente sempre gosta de cantar um pedacinho, um trechinho da música do Sítio. Você está lembrado? Ah, mas eu vou te convidar a cantar comigo nessa hora. Vamos lá, só um trechinho, hein, pessoal? Cantem, meus alunos do quarto ano, vamos lá? Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tá lembrado? Legal! Gostei, eu tenho certeza que você aí na sua casa está curtindo esse começo de aula. Mas essa aula tem bastante coisa, então vamos que vamos, criançada. Eu trouxe então para vocês agora a leitura da Garça Velha, essa fábula que com certeza vai trazer um ensinamento a cada um de nós. Vamos lá? Eu gostaria que você tentasse fazer essa leitura juntamente comigo aí da sua casa. Vamos lá, crianças? Certa garça nascera, crescera e sempre vivera à margem de uma lagoa de águas turvas, muito rica em peixes. Mas o tempo corria e ela envelhecia, seus músculos cada vez mais emperrados, os olhos cansados, com que dificuldade ela pescava. Estou mal de sorte, e se não topo com um viveiro de peixes em águas bem límpidas, certamente que morrerei de fome. Já se foi o tempo feliz em que meus olhos penetrantes zombavam do turvo desta lagoa. E de pé, num pé só, o longo bico pendurado, pôs-se a matutar naquilo, até que lhe ocorreu uma ideia. Que ideia será essa? Vamos lá? Caranguejo, venha cá! Disse ela a um caranguejo que tomava sol à porta do seu buraco. As ordens! Que deseja? Avisar a você de uma coisa muito séria. A nossa lagoa está condenada. O dono das terras anda a convidar os vizinhos para assistirem ao seu esvaziamento e o ajudarem a apanhar a peixaria toda. Veja que desgraça! Não vai escapar nem um miserável guaru.
O caranguejo arrepiou-se com a má notícia, entrou na água e foi contar aos peixes. Grande rebuliço! Graúdos e pequeninos, todos começaram a pererecar as tontas, sem saberem como agir, e vieram para a beira d'água. Senhora dona do bico longo, dê-nos um conselho, por favor, que nos livre da grande calamidade. Um conselho? E a matreira fingiu refletir. Depois respondeu. Só vejo um caminho. É mudarem-se todos para o Poço da Pedra Branca. Mudar-se como, se não há ligação entre a lagoa e o poço? Isso é o de menos. Cá estou eu para resolver a dificuldade. Transporto a peixaria inteira no meu bico. Não havendo outro remédio, aceitaram os peixes aquele conselho, e a garça os mudou a todos para o tal poço, que era um tanque de pedra, pequenininho, de águas sempre límpidas. Ali ela, sossegadamente, poderia pescá-los até o fim da vida. Moral: nunca acredite em conselho de inimigo. Então, crianças, vocês acompanharam aí comigo, né? Vocês acompanharam a leitura dessa fábula. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido essa história e tenha aprendido uma lição. Não devemos nunca acreditar em conselho de inimigo. O conselho do inimigo nunca vai nos favorecer, nunca vai nos fazer bem. E essa história nos traz essa lição de moral. Mas estamos trabalhando com fábula e eu venho te perguntar: o que é fábula? O que é fábula? Aluno do 4º ano. Estamos desde o início do ano estudando esse gênero. Ainda que com toda essa dificuldade, você recebeu já 5 blocos do Banco de Atividades da Prefeitura Municipal de Itatiba. E em todos eles, a fábula esteve presente. Então, além disso tudo, lá na escola, em fevereiro e março, trabalhamos em cima desse tema também, o tema fábula. Então, você sabe o que é fábula? Você fale aí para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos. Eu sei o que é fábula, porque eu sou aluno de 4º ano e já entendo de fábula. Não é mesmo? Vamos lá, o que é fábula, queridos? Vamos lá? Fábula é uma narrativa curta, escrita em verso ou em prosa. O que quer dizer? Escrita em parágrafos, como essa do Monteiro Lobato que acabamos de ler, tá? Essa é uma fábula em prosa, em parágrafos. Mas o que mais uma fábula precisa ter para ser considerada uma fábula? Ela tem caráter ficcional. O que será isso? Caráter ficcional. Ficcional vem de ficção, ou seja, essa história ela não aconteceu na realidade. Foi uma história inventada para nos trazer uma lição. E a gente vai ver isso daqui a pouco, porque isso também faz parte do gênero da fábula, ok? Mais uma coisa que não podemos esquecer. Na fábula, as personagens possuem características humanas. Então é bem legal, quando a gente lê, a gente percebe os animais tendo sentimentos como os nossos, né? Às vezes eles ficam tristes, às vezes eles ficam com inveja, às vezes eles ficam com raiva. Isso é uma característica das personagens de uma fábula. Elas também possuem características humanas. E também a fábula sempre traz um ensinamento, uma lição de moral. Como nós vimos aí na fábula da Garça Velha. Tem uma lição de moral bem explícita, que ela aparece lá no final do nosso texto. Mas até aí, você está relembrando? Até aí chegou? Lembrou de tudo aquilo que a gente vem estudando? Estamos agora chegando ao final, né, da nossa produção de fábula.
vocês já têm recebido em alguns bancos algumas propostas para reescrever fábulas, mas vocês não podem esquecer de alguns detalhes que eu vou passar aqui. Essa aula de hoje é uma retomada para ficar bem claro o que não poderá faltar nessa última atividade que todos faremos aí no quinto banco, ok? Pro, tá, mas como reescrever uma fábula, professora? O que eu tenho que fazer para reescrever uma fábula? Faz tanto tempo que eu não vou na escola. O que eu posso fazer para minha fábula ficar bem legal? Vamos caprichar nisso? Para a gente reescrever uma fábula, primeiro a gente precisa ler. Ler muitas vezes, não uma vez só. A gente leu o texto da Garça Velha, hoje aqui nós estamos lendo apenas uma vez. Mas você aí na sua casa lerá mais de uma vez. Por quê? Após as diversas leituras desse texto, vocês terão que, além de lerem, compreenderem. Tem que entender o que essa história quer dizer, ok? Então, vocês vão ler a fábula, vocês irão reescrevê-la, só que não é copiando do Monteiro Lobato. Gente, Monteiro Lobato é Monteiro Lobato. Vocês estarão reescrevendo com as suas próprias palavras. Ah, mas porque eu não sou Monteiro Lobato, minha fábula não vai ficar legal? Claro que não. Vocês são 10 alunos do quarto ano, com certeza vão conseguir fazer muito bem esse texto. Então, como reescrever uma fábula? O que a gente não pode esquecer? Vamos lá, tá? Vamos lá. Temos que observar e estudar a estrutura do texto. Então, agora, eu vou passar aqui para vocês, tá? Alguns detalhes que não poderão faltar na sua reescrita. Qual é o primeiro, professora? Ah, só que tem uma coisa. Agora, você que está aí na sua casa e já pegou o seu quinto bloco de atividades, você vai ver lá na atividade que tem a Garça Velha, vocês receberam uma folha para produção de texto. E essa folha tem que ser assim, reescrita nela a sua melhor fábula, né? A melhor fábula da Garça Velha, a sua melhor versão. Então, vocês receberam esta página aqui, produção final do gênero fábulas. Você vai colocar o seu nome, o ano que você estuda, a data, o dia que você vai escrever essa fábula e vai pegar o texto da Garça Velha, vai ler, reler, se preciso for, ler mais uma vez, vai guardar a sua folhinha, não pode copiar, vai guardar a sua folhinha, não copie, tá? E vai fazer a sua produção de texto. Aí vem a estrutura. O que não pode faltar, professora? O que não pode? Vamos lá? O que não pode faltar? Primeira coisa, pessoal, toda fábula tem um título, né? Os nossos textos, geralmente, eles vêm com um título. E o título, na fábula, geralmente, a gente usa o nome das personagens principais, ok? Como na Garça Velha, por exemplo. Ela é a personagem principal, né? Sabemos que algumas fábulas, nós temos outros exemplos aí, como o Leão e o Rato, né? A Cigarra e a Formiga, que são fábulas que usam o nome de suas personagens principais como título. E na nossa não será diferente, ok? Essa é a primeira parte. Porém, ainda nós teremos que ter a introdução. Colocou o título lá em cima bonitinho? Beleza! Agora nós vamos introduzir a nossa história. O que é introdução, professora? Introdução é o início do texto. O que a gente faz no início do texto? A gente apresenta as personagens, o local que acontece a história e o tempo. 3 coisas importantes. E eu vou te dar mais uma dica daqui a pouco, ok? Temos que apresentar as personagens. Então, lá no nosso texto tem certa garça. Olha a garça ali, tá vendo? Certa garça nascera. Então, aqui o Monteiro Lobato já está apresentando a personagem. Certa garça nascera, crescera e sempre vivera à margem de uma lagoa de águas turvas. Quando a gente vê nascera, crescera e sempre vivera,
a gente pode estar pensando num tempo, que isso ocorreu há um tempo atrás, porque ela nasceu, cresceu e sempre viveu, então já aconteceu há algum tempo atrás. O tempo não está aparecendo aí especificamente, mas a gente consegue perceber que ele está aí, né? E à margem de uma lagoa de águas turvas. Olha o local, pessoal. O local já está aí mostrado no primeiro parágrafo. Então, quando a gente começa a escrever uma fábula, já no primeiro parágrafo, personagens, local e o tempo, se ele estiver presente, né? Temos alguns exemplos aí, que pode ser também a respeito do tempo. Seria, vamos lá, um outro exemplo. Certo dia, uma lebre topou com uma tartaruga. Então, aqui a gente percebe claramente o tempo, certo dia, tá? São marcadores de tempo que a gente usa para produzir o texto. Então, deixei aqui alguns exemplos. Vamos retomar? Primeiro parágrafo, introdução. Nome, né? Temos que contar quem são as nossas personagens. Temos que mostrar o local que acontece a história e o tempo. Mas não fica só aí, não. Tá? Nós também, na introdução ainda, vamos apresentar o conflito. Conflito, professora? Isso mesmo, o conflito é o acontecimento que gera uma situação-problema. Por exemplo, na nossa história da garça, ela chega num momento e fala assim: Estou mal de sorte, e se não topo com um viveiro de peixes em águas bem límpidas, certamente que morrerei de fome. Então aqui a gente percebe um grande problema que essa fábula, que essa garça tem. O que ela fala? Que ela vai morrer de fome, porque ela já está tão velhinha que ela não consegue mais pescar os seus peixinhos. É um problema ou não é? É um conflito? É um conflito. Aí desencadeia todos os outros acontecimentos da nossa história. Então, introdução. Nome das personagens, local, o tempo e o conflito. Até aí tudo bem, pessoal? Estamos lembrando apenas algo que a gente já vem fazendo há um bom tempo. Essa aula é para te ajudar na sua última produção, para ela ficar supimpa, ok? Continuando então, para a gente reescrever uma fábula, não podemos esquecer ainda que a história precisa se desenrolar, a história precisa se desenvolver. Então, nós fizemos o primeiro parágrafo, beleza, já ficou legal. Agora, o que acontece depois do conflito, depois daquele problema que surgiu, é o desenvolvimento da história. E nele nós veremos, olha lá, e de pé, num pé só, o longo bico pendurado, pôs-se a matutar naquilo, até que lhe ocorreu uma ideia. Então aí agora a história vai se desenrolar. E nós vamos narrar a continuação dos fatos. Como vai ser isso? Vamos lembrar lá da história da garça, ok? Vamos relembrar alguns momentos dessa história que não poderão faltar aí na sua reescrita. Primeira coisa, o que aconteceu? A garça, percebendo o problema que tinha, ela resolve chamar a quem? O caranguejo, exatamente. Ela chama o caranguejo e faz o quê? Ela conta aos peixes sobre a sua ideia. Ô, garça matreira, né? Garça esperta. Ela conta a ideia que ela tem para eles. Mas o que acontece quando ela conta a sua ideia? Os peixes se apavoram, eles vão ficar sem o seu próprio habitat, o seu lugar de viver. Como que vai ser? Eles ficam apavorados, isso não pode faltar, você tem que contar lá na sua história também, ok? E, por último, ela resolve, assim, dar o conselho. Que conselho, hein, pessoal? Será que esse conselho foi legal? Ela deu um conselho para favorecer a si mesma, porque ela era amiga desses peixes e desse caranguejo aí? Ela era amiga deles? Claro que não, ela era matreira, ela estava bolando um plano e tudo isso tem que ser contado na sua história, ok? Continuando ainda, quando a gente vai reescrever uma fábula, depois que a gente conta todos os fatos, tá? Colocou número 1, vamos lembrar? Número 1, título. Número 2, a introdução, a gente não pode esquecer de nada que fica na introdução. Número 3, o desenvolvimento da história. Temos que contar tudo o que acontece depois do conflito.
E assim nós vamos finalizar com o desfecho. O que é o desfecho da narrativa? É uma história narrada, contada. O que é o desfecho? O desfecho é o momento final. É aquele momento que as coisas vão se resolver. Temos que apresentar, senão a nossa fábula fica incompleta. O que aconteceu depois do conflito, depois de todos os momentos que se passaram na história? Vamos relembrar? Olha lá, não havendo outro remédio, aceitaram os peixes aquele conselho. E a garça os mudou a todos para o tal poço, que era um tanque de pedra, pequenininho, de águas sempre límpidas. Ali ela, sossegadamente, poderia pescá-los até o fim da vida. Então aí o Monteiro Lobato conta o que aconteceu, que ela conseguiu o que ela queria, transportar os peixes para um lugar que ela pudesse pegar com a maior facilidade e não precisava mais morrer, porque ela tinha seu alimento, né, garantido. Ok, pessoal? Mas a gente não pode esquecer, depois que a gente deu o desfecho, que a gente fechou essa narrativa, de colocar o quê? A lição de moral. Na lição de moral, o Monteiro Lobato colocou: nunca acredite em conselho de inimigo, né? Nós já comentamos isso. Então, nós não podemos esquecer que esse é um detalhe importante, tá? Faz parte da estrutura da fábula, a lição de moral. E assim, encerramos essa leitura e essa análise da fábula, né? Olhando para a estrutura dela. Mas ainda assim, para te ajudar, eu trouxe aqui a produção escrita de um aluno do 4º ano. De quem será essa produção? Eu trouxe apenas um pedacinho, só um pedacinho para vocês, tá? É a introdução de uma fábula. Para que eu fiz isso? Para te ajudar aí. Você vai escrever a sua fábula. Aqui é de um aluno do 4º ano, que eu não vou contar o nome. Vou deixar aí para vocês pensarem. Será que é do amigo tal? Será que é do fulano? Será que é do Beltrano? Vá pensando aí em que amigo seu pode ter escrito essa fábula. Vamos lá. Eu vou trazer um pedacinho dela para vocês, ok? Aqui, pessoal, eu trago um pedacinho da fábula aqui, da introdução do Monteiro Lobato. Nós vamos comparar a do Monteiro Lobato com a do aluno do 4º ano, ok? Então, olha lá. Certa garça nascera, crescera e sempre vivera à margem numa lagoa de águas turvas, muito rica em peixes. Mas o tempo corria e ela envelhecia. Seus músculos, cada vez mais emperrados, os olhos cansados, com que dificuldade ela pescava. Agora, nós vamos olhar aqui a reescrita do aluno do 4º ano. Como ficou? Vocês vão perceber claramente aqui que ele não copiou a fábula do Monteiro Lobato. Ele usou as informações principais que tinha no texto, mas escreveu do seu próprio jeitinho, com as suas próprias palavras. Olha como ficou. Uma garça nasceu e viveu sempre bem perto de um lago de águas escuras, cheio de peixes. O tempo passou e ela ficou velha. Seus músculos ficaram cada vez mais parados e os seus olhos muito cansados. Assim, não conseguia pegar os peixes. Perceberam, crianças? Perceberam que ele não copiou a fábula. Ele reescreveu. O que é reescrever? Reescrever é escrever de novo, só que com as nossas próprias palavras, não esquecendo de nenhum detalhe importante do texto. Vamos a mais um pedacinho? Vamos lá? Mais um pedacinho, ok? Aqui é o Monteiro Lobato ainda, tá bom? Estou mal de sorte, e se não topo com um viveiro de peixes em águas bem límpidas, certamente que morrerei de fome. Já se foi o tempo feliz em que meus olhos penetrantes zombavam do turvo desta lagoa. E agora, o pedacinho da introdução do nosso aluno do 4º ano. Olha como ficou. Estou sem sorte. Se não encontrar um lago bem limpo, cheio de peixes, irei morrer de fome. Já se foi o tempo em que eu enxergava tão bem as águas desse lago escuro. Viram só? É muito parecido, né? O texto fica fácil de entender, porém, não é uma cópia, tá? Então, continuando para a gente finalizar aí a introdução, só falta um pedacinho, né, da introdução. Então, olha lá. E de pé,
num pé só, o longo bico pendurado, pôs-se a matutar naquilo até que lhe ocorreu uma ideia. Essa parte é do Monteiro Lobato, vocês estão lembrados, né? Que a gente já leu lá no início. Como que o nosso querido aluno do 4º ano reescreveu? E num pé só, com o seu bico comprido, pendurado, ficou pensando naquilo, até que teve uma ideia. Então, aqui apresentei para vocês, tá? A introdução desse aluno. Mas vocês não escreverão apenas a introdução. Vocês têm como tarefa, naquela folha que eu mostrei para vocês, escreverem o texto completo da Garça Velha, ok? A tarefa tem que ser completa e vocês já conseguem fazer isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Porém, após vocês reescreverem a fábula completa, escreveu uma vez só, beleza, já tá bom, guarda e entrega lá na escola? Não. Quando a gente reescreve um texto, a gente precisa primeiro, antes de entregar lá para a professora, revisar. Estão lembrados da palavra revisão? Sim, vocês terão que revisar essa fábula. E como que a gente faz isso? Nós teremos a grade de correção. A prefeitura também mandou, através do seu bloco de atividades, essa grade que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, como que a gente vai usar essa grade? Vamos lá. Tá vendo? É essa aqui. Ela traz alguns critérios que vocês terão que assinalar se colocaram ou não em seu próprio texto. Eu aqui dividi em algumas partes para ficar mais fácil da gente entender, ok? Então, primeira coisa, você vai ter que olhar lá. Você colocou o título? Olha, professora, claro que eu coloquei o nome da garça, a Garça Velha. Ah, beleza, legal. Colocou o título. Na introdução, você apresentou, primeiro, as personagens, estão lembrados daquilo que a gente falou? Vamos ver se você apresentou? Ó, professora, claro que eu apresentei as personagens. E o local, onde que era mesmo? Lembra? A margem de um lago? Oh, não! Você não apresentou o local. Para tudo. Se não apresentou, depois você vai ter que voltar lá no seu texto e reescrever esse pedaço. Não pode ficar faltando, ok? E o conflito, a situação problema, você apresentou? Sim, professora, eu apresentei, que legal! Assim vocês vão fazer com todo o restante dessa grade, ok? Vocês vão colocar, se depois da introdução, você elaborou parágrafos com as ações das personagens para o desenrolar da fábula. O que quer dizer isso? Tem alguns alunos que esquecem de colocar em parágrafos o texto. Põe tudo num bloco só, começa lá em cima e vai até lá embaixo, sem dar parágrafo. Não é assim que a gente faz, tá bom, pessoal? A gente tem que colocar cada coisa no seu lugar, seguindo a estrutura da fábula. Ah, você fez a conclusão? Elaborou um final para ela? Explicou como que acontece? Fez o desfecho? Colocou a moral? Tudo isso vocês vão preencher depois aí na atividade, ok? Revisou a ortografia? Você viu se as suas palavras estão escritas corretamente? Fez o recuo do parágrafo, aquele espacinho que a gente dá antes de começar a escrever? Lembrou-se de colocar o travessão quando introduziu as falas das personagens? A gente não pode esquecer de nenhum desses detalhes, ok, pessoal? E assim eu gostaria agora de parabenizar a todos os que estão se dedicando aos estudos. Agradeço imensamente a sua atenção, a atenção da sua família e gostaria que você continuasse aqui acompanhando as nossas aulas, fazendo as suas atividades. Quero mandar um beijão para os meus alunos da EMEB Guiomar Almeida Ciarbello. Um beijo, queridos alunos, querida equipe que trabalha juntamente comigo. Sou muito grata por poder estar hoje aqui com vocês. Espero que vocês continuem estudando, hein, pessoal? Não vamos deixar a peteca cair. Os dias são difíceis, mas juntos nós somos mais fortes e melhores. Tchau, até a próxima aula. Olá, eu sou a professora Paula Stocco e hoje eu estou aqui para contar uma história para vocês. Eu escolhi um conto da autora Marina Colasanti, do livro Uma Ideia Toda Azul, da editora Boa Viagem. Vamos lá? Um espinho de marfim.
Amanhecia o sol e lá estava o unicórnio, pastando no jardim da princesa. Por entre flores, olhava a janela do quarto onde ela vinha cumprimentar o dia. Depois, esperava vê-la no balcão, e quando o pezinho pequeno pisava no primeiro degrau da escadaria descendo ao jardim, fugia o unicórnio para o escuro da floresta. Um dia, indo o rei de manhã visitar a filha em seus aposentos, viu o unicórnio na moita de lírios. "Quero esse animal para mim", imediatamente ordenou a caçada. Durante dias, o rei e seus cavaleiros caçaram os unicórnios nas florestas e nas campinas. Galopavam os cavalos, corriam os cães e, quando todos estavam certos de tê-lo encurralado, perdiam sua pista, confundiam-se no rastro. Durante noites, o rei e seus cavaleiros acamparam ao redor das fogueiras, ouvindo do escuro o relincho cristalino do unicórnio. Um dia, mais nada, nenhuma pegada, nenhum sinal de sua presença e o silêncio nas noites. Desapontado, o rei ordenou então a volta ao castelo. E logo ao chegar, foi ao quarto da filha contar o acontecido. A princesa, penalizada com a derrota do pai, prometeu que dentro de 3 luas lhe daria o unicórnio de presente. Durante 3 noites, trançou com fios de seus cabelos uma rede de ouro. De manhã, vigiava a moita de lírios do jardim. E no nascer do 4º dia, quando o sol encheu com a primeira luz os cálices brancos, ela lançou a rede, aprisionando o unicórnio. Preso nas malhas de ouro, olhava o unicórnio aquela que mais amava, agora sua dona e que dele nada sabia. A princesa aproximou-se. Que animal era aquele de olhos tão mansos, retido pela artimanha de suas tranças? Veludo do pelo, lacre dos cascos e desabrochando no meio da testa, espinho e marfim, o chifre único que apontava ao céu. Doce língua de unicórnio lambeu a mão que o retinha. A princesa estremeceu, afrouxou os laços da rede e o unicórnio ergueu-se nas patas finas. Quanto tempo demorou a princesa para conhecer o unicórnio? Quantos dias foram precisos para amá-lo? Na maré das horas, banhavam-se de orvalho, corriam com as borboletas, cavalgavam abraçados, ou apenas conversavam em silêncio de amor. Ela na grama, ele deitado aos seus pés, esquecidos do prazo. As 3 luas, porém, já se esgotavam. Na noite antes da data marcada, o rei ao quarto da filha lembrava-lhe a promessa. Desconfiado, olhou nos cantos, farejou o ar. Mas o unicórnio que comia lírios tinha cheiro de flor, e o seu corpo escondido entre os veludos vestidos da princesa confundia-se com os perfumes. "Amanhã é o dia, quero sua palavra cumprida", disse o rei. "Virei buscar o unicórnio ao cair do sol." Saído o rei, as lágrimas da princesa deslizaram no pelo do unicórnio. Era preciso obedecer ao pai, era preciso manter a promessa, salvar o amor era preciso. Sem saber o que fazer, a princesa pegou o alaúde e a noite inteira cantou sua tristeza. A lua apagou-se, o sol mais uma vez encheu de luz as corolas, e como no primeiro dia em que se havia encontrado, a princesa aproximou-se do unicórnio. E como no segundo dia, olhou-o, procurando o fundo de seus olhos. E como no terceiro dia, segurou-lhe a cabeça com as mãos. E nesse último dia, aproximou a cabeça do seu peito, com suave força, com força de amor, empurrando-lhe, cravando o espinho de marfim no coração, enfim florido. Quando o rei veio em cobrança de promessa, foi isso que o sol morrente lhe entregou, a rosa de sangue em um feixe de lírios. Linda essa história, não é mesmo? Esse conto. Você gostou? Espero que sim. Até a próxima! Olá pessoal, tudo bem?
Eu sou a professora Lilian, do município aqui de Itatiba, e vou trabalhar com vocês agora algumas atividades do 5º banco lá da prefeitura, tá bom? Já que a gente está nesse distanciamento, a gente não pode mais estar junto dia a dia, a prefeitura achou por bem esta forma que para a gente poder tirar as dúvidas de vocês, ok? Eu espero poder ajudar da melhor forma possível. Então vamos lá, nós vamos começar, eu vou trabalhar matemática e vou retomar alguns conteúdos do 3º, do 4º e do 5º bloco, tá bom? A primeira coisa que a gente vai ver é essa coisa que todo mundo ouve falar. A ordem dos fatores não altera o produto. Todo mundo fala isso. Você pode ainda não ter ouvido, mas a gente vai ouvir falar muitas vezes. A ordem dos fatores não altera o produto. O que isso de fato quer dizer? Na multiplicação, todos os termos da multiplicação eu chamo de fatores. Então aqui, 3 vezes 7 é igual a 21. O 3 e o 7 eu chamo de fatores e o 21 de produto. É o resultado da multiplicação. O resultado é o produto. E os fatores são os termos que vão multiplicar. E o que é isso? A ordem dos... isso tanto na sentença matemática como também numa operação, num algoritmo. É a mesma coisa. O que eu vou chamar? Por exemplo, 43 vezes 2, que eu fiz aqui, deu 86. O que é o 43? É um fator. O que é o 2? É também fator. E o que é o 86? É o produto, ok? Então, o que isso quer dizer? Agora que a gente já sabe o que é fator e o que é produto, o que é a ordem dos fatores não altera o produto? Olha aqui, eu trouxe para vocês aqui. Se a gente fizer 4 vezes o 5, eu sei que é igual a 20. Se eu fizer 5 vezes 4, tá vendo que eu inverti aqui, olha, os fatores, eu troquei a posição deles. E vai dar 20 da mesma forma. A mesma coisa, 1 vezes o 10, ou 10 vezes o 1, dá 10. 10 vezes 3, dá 30. 3 vezes 10 também vai dar 30. Então, essa ordem não importa, ok? Isso não muda, não altera o produto. Por isso que eu falo a ordem dos fatores não altera o produto. Ok? Agora, houve o seguinte, no 3º banco da prefeitura, tinha uma atividade lá em que o Pedro precisava organizar as latinhas. E é uma atividade que é exatamente parecido com isso que nós estamos falando, olha lá. Eu tinha que organizar 24 latinhas, da forma que eu achasse melhor. Então, eu poderia ter organizado ela desta forma aqui, 4 vezes o 6. Olha lá, eu tenho 6 latinhas, mais 6 latinhas, mais 6 latinhas, mais 6 latinhas. Eu tenho aqui 4 vezes o 6. E já que a gente viu que a ordem dos fatores não altera o produto, se eu coloquei 4 vezes o 6, eu também poderia ter colocado 6 vezes o 4. Tá vendo que mudou a organização dessas latinhas? Mas o produto é o mesmo, o resultado é o mesmo. Serão 24 latinhas organizadas de forma diferente. Eu também tenho uma outra possibilidade, que seria 2 vezes o 12. Olha aqui, eu tenho 12 latinhas e 12 latinhas. Ou ainda, 12 vezes o 2. Olha aqui, ó, 2 latinhas de 2 em 2. Se eu olhar nas linhas, eu tenho 12 vezes 2 latinhas. Essa era uma outra possibilidade. E se eu sei a tabuada, que ela vai me ajudar na construção deste conhecimento, eu também sei que eu tenho o 24 na tabuada do 8 e do 3. Então, eu poderia organizar 8 vezes o 3 ou 3 vezes 8 latinhas. Estão vendo? Está vendo que a ordem dos fatores não alterou o produto? Então, isso aqui é uma atividade que eu vou precisar saber para daí para frente o que eu vou falar. Essas latinhas aqui, elas foram organizadas desta forma, mas eu também poderia organizá-las na malha quadriculada.
Eu posso imaginar que isso daqui, em vez de latinhas, são quadradinhos. E a gente vai ver mais pra frente como é que fica, tá bom? Agora, uma outra coisa que eu preciso saber na multiplicação, que é importante, é a questão de multiplicar por 10, por 100, por 1000. Que você também viu isso lá na atividade 5 do quarto banco, nós trabalhamos isso já. E o que eu vou aprender aqui? O que eu vou retomar, né? Lembrar o que eu aprendi. Eu aprendi que se 1 vezes 3 é 3, 10 vezes o 3 vai ser quanto? 30. 10 vezes o 3. 100 vezes o 3, 300. 1000 vezes o 3, 3000. Olha, um outro exemplo que eu pus aqui. 5 vezes o 1, 5. E 5 vezes o 10, quanto vai dar? 50. E 5 vezes o 100? 500. E 5 vezes o 1000? 5000. Percebam que o que acontece aqui? Eu só aumento o zero. Então, se eu fiz 1 vezes 3, 3. Quando eu fizer 10 vezes o 3, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um zero aqui. Então, 1 vezes 3, 3, mais um zero do 10. No 300, 1 vezes 3, 3, mais 2 zeros do 100. Lembram disso? Estão lembrando que nós fizemos isso lá no quarto banco? Olha aqui, 1000 vezes o 3, eu vou fazer 1 vezes 3, 3. E aí eu acrescento os 3 zeros. A mesma coisa aqui, tá vendo? Ó, só acrescentei os zeros. Tudo bem? Lembraram disso? Até aí, ok? Agora, olha aqui. Eu também sei, aqui, eu fiz o quê? O 2 vezes 3 e 2 vezes o 30. Pra gente ver o seguinte, se eu sei que 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 30 dá 60. O que eu fiz aqui? O que eu mudei de um lado para o outro para vocês observarem? Ó, 20 vezes o 3 vai dar 60. Tá vendo? Porque 2 vezes 3, 6, acrescento 0. E se eu fizer o contrário, olha, aqui eu pus, ó, vou retomar aqui, 2 vezes o 30. Tá vendo que aqui eu pus 20 vezes 3 e aqui 2 vezes 30? Tá na mesma, ó, 2 vezes 3, 6 e eu só acrescento 0. A mesma coisa para 20 vezes 3, para 200 vezes o 3, para 2000 vezes o 3, que deu 6000. Aqui desse lado a mesma coisa, ó, 2 vezes 30, 2 vezes o 300, 2 vezes 3, 6, mais os 2 zeros. Estão vendo? 20 vezes 3, ó, 2 vezes 3, 6. Aqui, olha, eu tenho um zero no 20 e um zero no 30. O que vai mudar aqui? Olha aqui, o zero daqui e o zero daqui vem para cá, são 2 zeros. Aqui eu tenho um zero no 20 e 2 zeros no 300. Então, o que eu faço? 2 vezes 3, 6, e acrescento 3 zeros aqui, do 2 e do 3. Então, vai dar 6000. Tudo bem? Lembraram disso, ok? Agora é o seguinte, nesse quinto banco, a proposta tem uma atividade no banco lá, atividade 6. Ela traz essa proposta aqui, ó, que é um quadriculado. Ele diz assim, que a maioria das vezes que a gente vai ladrilhar alguma coisa, a gente calcula usando um quadrado. Lembra lá das latinhas que eu falei, que a gente montou, e eu falei que em vez de organizar as latinhas, a gente podia usar um quadriculado? É exatamente isso daqui, tá? Então, qual é a proposta? Lá na sexta atividade, ele pergunta se é possível calcular quantos ladrilhos eu vou precisar para usar aqui nesse desenho, se eu só tenho a quantidade da coluna e da linha. Eu só sei que aqui tem 8 quadradinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu sei que aqui tem 7 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, dá para eu descobrir? Dá para eu saber quantos quadradinhos eu vou usar? Quantos ladrilhos? Se isso aqui for um ladrilho, quantos ladrilhos eu usaria para preencher esse espaço? Dá para eu saber? Dá para eu saber. Porque eu sei que se aqui tem 7 e aqui tem 8,
O que eu sei? Que esse 8 vai se repetir, o padrão vai repetir, vai ser 8, 8, 8, 8, 8 e 8. Não é isso? Então, eu sei que aqui eu vou ter 7 vezes o 8, ou 8 vezes o 7, como você achar melhor, né? Se eu ler aqui, se eu ler 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, 7 vezes o 8. Se eu ler 7 mais 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 7, eu vou ter 8 vezes o 7. Tudo bem? Até aí? Então, eu já sei que eu posso trabalhar com isso aqui, eu vou chamar de malha quadriculada, tá? Eu chamo sempre, é um quadriculado, eu chamo de malha quadriculada. Então, eu já sei que se eu tiver um dos lados ou o outro, dá para eu calcular o total. Vocês vão ter uma série de atividades mais no banco para vocês fazerem em cima disso, tudo bem? Uma outra proposta que tem no banco é a atividade 7, que continua por aí. Atividade 7, do 5º banco. Qual é a proposta que nós vamos ver lá? Olha, a Ana e o João querem calcular quanto vai dar 12 vezes o 4. E para isso eles fizeram essa representação aí na malha quadriculada. Como é que eles vão calcular? A gente trabalha sempre com a tabuada do 1 até o 9. Mas e aí, como é que eu vou calcular quando eu tiver 123 vezes 8? 245 vezes 9? Dá para fazer isso? Dá. E nós vamos ver como. Olha aqui como a Ana... A gente vai chegar lá. Vamos ver como é que a Ana e o João trabalharam isso daqui. São duas crianças que aparecem aqui para nos ajudar com essa malha quadriculada. Eu tenho 12 vezes o 4. Olha o que eles fizeram. Eles vão decompor esse número 12. Tá vendo 12 aqui? Como que eles fazem? 10 quadradinho mais 2 quadradinho. O 12 não é 10 mais 2. Então, é isso. 10 mais 2. 10 quadradinhos aqui mais 2. Vezes o 4, ó. 4 vezes, ok? 4 vezes o 10 aqui e 4 vezes o 2 aqui. Como é que a Ana vai fazer para fazer esse cálculo? Como ela vai fazer? Olha, ela vai fazer 10 vezes o 4, que é o que tem aqui, que ela sabe que vai dar 40. E depois ela vai fazer o quê? Mais 2 vezes o 4, que a gente já falou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2 vezes o 4, que ela sabe que vai dar 8. Então, o que ela faz? Ela soma o 40, que está aqui, mais o 8 daqui, ó. 40 mais 8. Sendo assim, ela descobre que 12 vezes 4 vai dar 48. E o João, como é que faz? O João faz de uma forma parecida. Ele também vai decompor o 10 ele também vai decompor o 12 em 10 mais 2. Só que ele organiza isso de uma forma diferente, mas é a mesma coisa. Vamos olhar aqui, ó. A Ana fez o 10 e o 2 aqui, em linhas diferentes. 10 vezes o 4 e 2 vezes 4. E o que o João fez? Ele colocou aqui na mesma linha o 10 mais 2 e o vezes 4 ele pôs aqui embaixo. Tudo bem? Como é que ele multiplicou isso? Eu vou multiplicar 4 vezes o 2, que vai dar 8, certo? E 4 vezes o 10, que vai dar 40. O que eu tenho aqui? 40 mais 8, que dá 48. Estão vendo que é a mesma coisa, de forma diferente. São caminhos diferentes que chegam no mesmo lugar. Ok? Eu trouxe um outro exemplo aqui. Esse não está no banco, esse eu trouxe para vocês, para ver se fica mais claro, se vocês entendem melhor. O 27 vezes 5. Eu trouxe um outro número. Como é que eu vou fazer o 27 vezes 5? Eu também vou decompor. O 27 vezes 5, eu sei que ele é... O 27 é 20 mais 7. Então, dá na mesma eu fazer 20 mais 7 vezes o 5. Como é que eu fiz isso daqui, ó? 20, eu separei, pus até de uma cor diferente aqui para a gente ver direitinho. E o 7 aqui. Tá vendo como eu separei a malha quadriculada? Mas eu fiz exatamente, ó, 20 mais 7. Isso vai se repetir 5 vezes. Como é que a Ana faria isso? Eu coloquei aqui nesse quadro como a Ana faria. Ó, 20 vezes 5 e o 7 vezes 5.
Não é isso que ela faria? Quanto vai dar 20 vezes 5? Lembra que nós aprendemos que eu acabei de retomar a questão do zero? 2 vezes 5, quanto dá? 10. 2 vezes 5, 10. Se eu fizer 20 vezes 5, eu vou acrescentar um zero nesse 10, que é o zero aqui do 20. Vai ficar 100. Tudo bem? 7 vezes 5, a gente já sabe, porque é importante a gente saber a tabuada de cor, né? Então, eu já sei que 7 vezes 5 dá 35. E aí, o que vai dar aqui? 100 mais 35, 135. Eu descubro que 27 vezes 5 dá 135. Agora, vamos ver um outro caminho, o caminho que o João faria. Olha lá, também decompõe 20 mais 7. 20 mais 7 vezes 5. O que ele vai fazer aqui? O 5 vezes o 7, ó. Ele faz 5 vezes o 7, que é esse pedacinho, dá 35. Ah, mas ele tem mais isso daqui. Mais 5 vezes o 20. Olha de novo a questão do zero aqui. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 20 é o 10 mais esse zero, 100. Tá vendo aqui, ó? Igualzinho, ó. 100 mais 35, 100 mais 35, que deu 135. Outro caminho, mas chegamos no mesmo lugar. Pois bem, agora eu vou entrar aqui com as centenas também. E se eu tiver só, em vez de 27 vezes 5, um número qualquer que tenha dezena e unidade vezes a unidade, se eu tiver centena? Vamos ver um outro caso, ó. A Ana e o João de novo. E aí, esse aqui tem no banco, tá? Este tem, depois eu vou trazer outro que não tem no banco. Eles têm que calcular 132 vezes 3. Como é que eles vão fazer isso? Olha, eles vão decompor 100, tá aqui, mais 30, mais 2. Então, eu tenho aqui 132 vezes o 3, ok? Até aí tudo bem? Entendemos a malha quadriculada? Aqui eu só não tenho o quadradinho para facilitar, né? Para não ter que ficar desenhando 100 quadradinhos, a gente fez dessa forma colorido. Mas eu acho que dá para entender bem, certo? Tudo bem? 100 mais 30 mais 2. 132 vezes o 3. Vamos lá, como é que a Ana faria isso? Já tá mais claro? Já tá entendendo? Ó, ela vai fazer o 100 vezes o 3. Ou 3 vezes o 100. Lembra que a ordem dos fatores não altera o produto? Então, 100 vezes o 3 vai dar 300. Por que eu sei que dá 300? 3 vezes 1 não dá 3? 3 vezes 100, acrescenta os 2 zeros aqui. E 3 vezes o 30, quanto dá? Olha lá, e agora? 3 vezes 3 não dá 9? Então, e 3 vezes 30? 90. É só acrescentar o zero, muito bem. E 2 vezes 3, 6. Estão vendo que ela multiplicou aqui? Exatamente o que ela decompôs, ela colocou aqui. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai só somar 300 mais 90 mais 6, que vai dar 396. Ou seja, ela chegou à conclusão que 132 vezes 3 dá 396. E o João, como eu disse, da mesma forma, ele faz a mesma coisa por outro caminho. Como seria isso? Ó, ele decompõe aqui 100 mais 30 mais 2. Isso vezes o 3. É a mesma coisa, tá vendo o que a Ana fez aqui, ó? Só que ele começa aqui, ó, 2 vezes o 3, ou 3 vezes o 2, 6. 3 vezes o 30, ele já sabe que 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 30, 90. Ele também já sabe que 3 vezes 1 dá 3. Então, 3 vezes 100, 300. É só acrescentar os 2 zeros. Chegou lá no 396, ok? E esse aqui eu trouxe para vocês. Esse slide eu trouxe para vocês aqui, ó. 452 vezes o 4. Vamos ver como é que vai ficar isso. 452 vezes o 4, eu vou decompor. Eu sei que 452 é igual a 400, mais 50, mais 2. E vou fazer isso vezes o 4.
como que a Ana faria? Olha lá, ela tá aqui, ó, o 400 mais 50 mais 2, tá vendo aqui? Tudo isso multiplicando por 4. Olha a importância de eu saber de novo lá a calcular com zero. Eu sei que 4 vezes 4 vai dar 16. Então, 400 vezes o 4, o que eu vou fazer? Acrescentar esses dois zeros. 4 vezes 4, 16. 400 vezes 4, eu acrescento esses dois zeros aqui. Ficou 1.600. E 50 vezes o 4, como é que eu vou fazer isso? Da mesma forma. Eu sei que 5 vezes 4 vai dar 20. 5 vezes 4, 20. Eu acrescento esse zero aqui, vai ficar 200. E o 2 vezes 4? 8. Tudo bem. Agora, o que a Ana faz? Ela junta esse pedaço que deu 1.600, mais esse pedaço que deu os 200, mais esse pedaço que deu 8. Ela vai juntar 1.600 mais 200 mais 8, 1.808. Ou então, ó, ela já descobriu aqui, ó, 452 vezes 4, 1.808. Tudo bem? Este é o caminho da Ana. E o do João? Vamos ver como é que é o caminho do João? Olha, ele faz a mesma coisa. 400 mais 50 mais 2 vezes o 4. Aí o que ele vai fazer? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 50, ele faz 4 vezes 5, 20. Mais o zero, 200. E o 4 vezes 400? Também da mesma forma, ó. 4 vezes 4, 16. Acrescento os dois zeros aqui, 1.600. Tudo bem? Eu penso que o caminho do João, ele fica mais claro da gente enxergar, mas isso é uma opinião pessoal minha, tá? Porque estão vendo que os dois caminhos chegam no mesmo lugar. Só que aqui eu estou meio que economizando um espaço, né? Fica mais objetivo de eu enxergar. A gente vai ver o que acontece agora com o algoritmo. Disso daqui, eu estou chegando no algoritmo da multiplicação. O que é o algoritmo da multiplicação? É a continha armada, tá bom? Vocês falam, tem que armar a continha de vezes. É o algoritmo da multiplicação. A continha de vezes é a multiplicação. E agora a gente vai aprender a armar isso. Então, eu vou voltar lá. Lembra que a gente tinha feito 20 vezes 5, 27 vezes 5, aliás? Eu tenho aqui, ó, 27 vezes 5. Agora eu vou trazer para vocês uma outra forma, um outro caminho de chegar lá. Vamos ver como é que vai ser, ó. 27 vezes 5. A Ana fazia 20 vezes 5, igual a 100. 7 vezes 5, 35 e somava. Chegou no 27 vezes 5. O João fazia desta forma aqui. Decompunha aqui 20 mais 7 vezes 5, chegou no 135. Agora eu vou trazer uma outra forma. Como que eu posso fazer isso? 27 vezes 5. Eu vou multiplicar pensando lá. Eu não tenho que decompor o 27? Não é 20 mais 7? Então, eu vou decompor, vou somar 5 vezes o 7. Quando eu somar 5 vezes 7, vai dar 35. Coloco 35 aqui. Tudo bem? E se eu fizer agora 5 vezes o 2? Só que esse 2 eu tenho que lembrar que ele é 20. Ele não é 2, ele é 20. São duas dezenas. Portanto, eu vou fazer 5 vezes 20, que vai dar 100. Tá vendo que fácil? Agora é só juntar, olha. 35 mais 100, que vai dar 5 mais 0, 5. 3 mais 0, 3. E 1 vai dar 135, ok? Chegamos aqui. Estão vendo que olha, é muito parecido. Os três caminhos chegaram no 135. Daqui, eu cheguei para esse. Esse aqui, ele está mais próximo deste, não é? Agora eu vou ensinar para vocês a multiplicação do método curto que a gente chama. A gente vai chegar na finalização do algoritmo.
como todos os adultos que vocês veem fazendo continha fazem. Como que é isso? Vamos ver? Vocês vão ver que saindo daqui eu vou chegar rapidinho ali no outro caminho e entender por que as coisas são dessa forma, olha. O 27 vezes o 5. Estão olhando? Esse aqui, ó, é o sinal de igual no algoritmo, tá? É o sinal de igual na adição, na subtração, ele é o mesmo, e na multiplicação. O que eu vou fazer aqui? Eu não começo com o 5 vezes 7? Como em qualquer outra operação, na subtração, na adição, eu também começo com as unidades. Então, eu vou multiplicar 5 vezes o 7, da mesma forma que eu fiz aqui. Só que agora eu sei que 5 vezes 7 dá quanto? Lembram? 35. Eu posso pôr o 35 na ordem da unidade? Isso a gente também já aprendeu. Quando eu tenho um número que passa, né, o 10, por exemplo, a gente não fala lá na adição, vai 1, 25, vai 2, não é? 35, o que acontece? Como é que eu organizo? Sobe 3. Então, aqui na multiplicação também vai subir. O 5 vezes 7 não dá 35, só que eu não posso colocar o 35 na ordem da unidade. Então, o que eu faço? Eu ponho o 5 e sobe 3. Opa! E sobe 3 aqui, tá vendo? Então, ó, 35 ficou 5, subiu 3. Tudo bem? Agora eu vou multiplicar o quê? As dezenas. Eu tenho... Aí eu preciso prestar bastante atenção, porque aqui eu tenho... Lembra lá da malha? Ó, eu tenho 5 vezes o 20. 5 vezes o 2. Olha lá, ó, era 20 vezes o 5, era 20. Não é, esse 3 aqui, ele tá guardadinho lá. Eu vou somar ele depois com as dezenas, mas ele não tá, eu não tenho ele multiplicado. Eu tenho 5 vezes o 2. 5 vezes 2 não vai dar 10? Ok. 10 ou 10 dezenas, eu diria aqui. Só que eu tenho mais esses 3 guardadinhos, então eu tenho que somar ele. Eu vou fazer 10 mais 3, que vai dar... Olha lá, 13, 135, ok? Aqui eu posso colocar o 13 desta forma, porque ele é o último número da ordem aqui, né? Não tem mais nada que subir. A gente vai ver um outro para frente que eu não posso colocar aqui. Vamos ver? Para ficar mais claro o que eu estou falando? Olha aqui. Aquele 452 vezes o 4. Aqui o jeito que a Ana fez... Aqui o jeito que o João fez. Agora vamos ver como é que fica essa continha armada. Olha lá, 452 vezes 4 é igual a... Vamos ver como é que vai ficar isso. Eu vou fazer primeiro 4 vezes o 2. Quanto dá 4 vezes 2? Olha lá, 8. 4 vezes 2, 8. Aqui eu não tenho dificuldade nenhuma. E o 4 vezes 5? Vamos lembrar que são 5 o quê? Dezenas. São 5 dezenas, então eu vou fazer 4 vezes o 50. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 50, 200. Tá aqui. E agora, o que falta eu fazer? O 4 vezes o 4. Só que são 4 vezes 4, centenas. Então, eu tenho que lembrar que tem 2 zeros, é 400. 4 vezes 4, 16. Lembra que a gente viu aqui, ó? Mais os 2 zeros, 1.600. Agora eu junto tudo isso. Como vai ficar? Olha lá. Aqui vai dar 8, 0, 8 e 1. 1.806. Ok? Tudo bem? Outra forma agora, o jeitinho, o método curto. Olha lá. 452 vezes o 4. Vamos ver como é que fica? O sinal de igual, eu vou fazer 4 vezes o 2. Que vai dar 8. Sem problemas, aí tudo bem. 4 vezes 2, 8. Agora eu vou fazer 4 vezes o 5. 5 dezenas. Eu vou colocar o número aqui, ó, na ordem da dezena. Quanto dá 4 vezes 5? 20. Muito bem. Eu posso colocar o 20 aí na dezena? Não posso colocar o 20 na dezena. Eu não posso colocar mais do que 9 aqui. Então, o que eu faço? Eu ponho o 0 e
sobe 2. Tudo bem? Igual eu faço na adição. 4 vezes 5, 20, fica um 0, sobe 2. E agora, 4 vezes 4, quanto vai dar? 16. Mais esses 2 que estão aqui, 18. Então, olha lá, 1808. Tudo bem? Chegamos assim no algoritmo da multiplicação. É desta forma que eu faço, certo? Gente, e eu trouxe aqui no final, olha, a distância não diminui a importância. Eu trouxe essa frase porque eu achei ela bem interessante. Nós estamos distantes, porém, isso aqui não deixa de ser importante. A gente não pode deixar de pensar na importância que tem isso tudo para esse momento que a gente está vivendo. Eu espero ter podido contribuir um pouco com vocês, espero ter tirado algumas dúvidas, sabendo que a semana que vem a gente vai estar aqui de volta. Eu vou estar toda semana com vocês, tirando dúvida, tentando ajudar da melhor forma que eu posso, tá bom? Um beijo grande para todos vocês, especialmente para os meus alunos lá do Maria Gema. Beijo, um abraço bem apertado em cada um de vocês, tá bom? E até a semana que vem. Tchau!